Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Deu Nano. É o podcast que vai reunir ciência, inovação e tecnologia. Eu sou Raíssa Costa, eu sou biomédica e egressa aqui da casa e mestranda no programa Biociência e Saúde. Estou com minha amiga Adriele. Oi, eu sou Driele, eu sou farmacêutica formada pela casa também e atualmente sou mestranda no programa de Biociências e Saúde. E hoje a gente vai conversar com o nosso amigo Bruno, farmacêutico também da casa. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou farmacêutico, como a Adriele falou, né, formado pela Universidade Tiradentes, e atualmente eu sou também mestrando no programa de Engenharia de Processos. Então, Bruno, a gente já conhece um pouco da sua trajetória, né? Que a gente já teve uma carreira juntos. E eu sei que você trabalha muito no ramo da ciência, com biomateriais, dentro da saúde, inovação também. E eu gostaria de saber, com essas frentes, né? Como essas frentes foram se conectando ao longo da sua formação, da sua trajetória profissional. Contextualizando, né, a Adriele falou que a gente se conhece, né, há muito tempo. Eu iniciei na graduação em biomedicina, mas acabei tendo contato com a iniciação científica e acabei migrando para o curso de farmácia depois de me encontrar muito na área da farmácia, como a Adriele falou, nos biomateriais. E aí eu tive a oportunidade de, né, construir essa trajetória, tendo muitas matérias, tanto com a Adriele quanto a Raíssa. A gente fez iniciação científica no mesmo laboratório. E por isso a gente tem esse meio que conhecimento entre a gente, né? Mas em relação à pergunta, Adriele, foi algo bem natural. Quando eu entrei no laboratório da professora Patrícia Severino, eu acho que esse processo de inovação, ele estava... De inovação, ciência, empreendedorismo acabaram sendo muito natural, né? Sempre muito incentivado pela professora Patrícia Severino. E a gente teve a oportunidade, no caso, na ciência, na pesquisa, né, com os biomateriais, de desenvolver formulações para diversas finalidades, assim como também incentivado pela professora a área do empreendedorismo, justamente com essa questão da inovação e conseguir levar essa tecnologia que a gente acaba desenvolvendo dentro do laboratório para a sociedade. Bruno, a gente conseguiu acompanhar a sua IC, estávamos no mesmo laboratório, pegamos muitas Sim. iniciações científicas juntos. Qual daqueles projetos te tocou mais? Qual que é, assim, seu favorito? Ao longo da iniciação científica, eu tive a oportunidade de vivenciar muitas pesquisas, ter contato com muitas linhas de pesquisa, mas a minha iniciação científica, tanto a primeira como a segunda, elas acabaram se conversando muito. Ambas foram a utilização de biomateriais para uma apresentação, a formulação que tivesse a capacidade de levar bioativos ou ativos com a finalidade de ação hemostática. Então, não tenho necessariamente uma preferida, porque basicamente elas são muito semelhantes. Então, sobre a sua trajetória também, a gente sabe que você teve muitas experiências fora do âmbito acadêmico, né? Como quando você fez o intercâmbio para o Peru, quando você fez o estágio no Rio de Janeiro também. Como foram essas experiências para você e como isso mudou a sua visão diante do seu próprio trabalho? Eu acho que a principal questão disso tudo foi a questão de comunicação. Essas experiências, como a Adriele falou, foram fora do nosso ambiente de conforto, né? Da nossa casa, quanto instituição, quanto laboratório. E o primeiro contato foi a questão da comunicação. No Peru, acho que é uma questão bem explícita, né? O choque cultural de um outro país. E quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio extra no IEN, no Instituto de Engenharia Nuclear, também um outro choque de cultural. Então, são outras formas de se trabalhar, outras formas de fazer ciência. No Peru, eu me lembro que o primeiro choque foi porque a forma de pesquisar, a linha de pesquisa, melhor dizendo, do pessoal no Peru, era muito mais. Análises muito mais sensíveis, eram análises como cromatografia, análises como VVIS, que eu tinha contato na graduação, mas não era necessariamente direto, eu não era o analista por Uhum. trás da máquina. Então, o que eu trabalhava era algo muito menos sensível. Então, quando eu cheguei Uhum. no Peru, por exemplo, em relação à ciência em si, à pesquisa, o primeiro choque foi isso, porque era uma ciência muito mais sensível do que eu estava acostumada. Então, eu não poderia errar nada na hora de, por exemplo, pesar um reagente ou alguma coisa Uhum. assim. E em relação ao IEM, no laboratório de nanoradiofármacos, foi uma experiência à parte e muito engrandecedora. Fiquei muito feliz de participar das análises lá no IEM,
porque foram análises que foram de biodisponibilidade e biodistribuição. Então, eu tive a oportunidade de não só trabalhar com processo, formulação e produção das formulações, dos tratamentos, mas também ver como esse tratamento interagia com o organismo vivo. Então, foi muito interessante, mas nos dois, acho que principalmente a questão da comunicação. Porque acho que antes da gente fazer ciência, a gente precisa conversar. Então, Sim. desde de situações engraçadas, como escutar um peatímetro, um HPLC, ou até mesmo como a questão do choque cultural do nosso sotaque em outra região, ou assim, eu acho que a questão da comunicação foi muito interessante. Sim. Em paralelo à ciência, a gente sabe que sua trajetória migrou um pouco para o empreendedorismo também, né? Você teve experiência com MIT, com o Desafio Unicamp, com a Startup Nordeste. Em que momento você percebeu que inovar, né, empreender também podia ser uma forma de fazer a ciência chegar para a sociedade? Eu acho que foi um dos primeiros choques que eu tive na iniciação científica. Conversando com a professora Patrícia, a primeira coisa que ela falou, vendo toda a minha empolgação, ela falou, tipo assim, que infelizmente nem toda pesquisa que a gente desenvolve acaba chegando no mercado, seja por uma questão de viabilidade econômica em si, em relação ao projeto, para ser, né, produzido em grande escala, ou seja mesmo por ausência de interesse das grandes marcas, grandes indústrias. Então, é, isso foi a primeira coisa que me tocou. Então, quando a professora Patrícia, ela trouxe pra gente essa oportunidade, incentivando a gente participar a primeira experiência, né? Desafio MIT, o Global Startup Labs, foi muito interessante, porque no Global Startup Labs, a gente viu a oportunidade de tentar viabilizar isso, né? De tentar levar até pela questão, principalmente da comunicação. Então, muitos da pesquisa que a gente acaba desenvolvendo acaba se tornando patentes que acabam em uma pilha de patentes que, infelizmente, não acabam sendo aproveitadas pela própria sociedade. Uhum. Então, essa vontade de levar a ciência para a sociedade acabou conversando muito com o empreendedorismo e incentivando cada vez mais a participar de outros programas. E a partir daí o Desafio Unicamp também, e sempre incentivado pela professora Patrícia, e dentro do Desafio Unicamp a gente amadureceu um pouco mais essa visão de como pegar uma patente, que é a proposta do Desafio Unicamp, pegar uma patente Sim. da Unicamp e transformar em um modelo de negócio, em como levar isso para a sociedade. Eu acho que foi principalmente isso, tentar fazer com que todos esses anos que a gente passa em um computador, em um laboratório, produzindo tecnologia, ciência, ele possa chegar realmente, de fato, a gerar um impacto na sociedade e não apenas ficar engavetado. Verdade. Isso. A gente sabe que, né, como qualquer outra coisa nova, o empreendedorismo também tem vários desafios. Então, qual foi o maior desafio que você sentiu nessa área, entrando no empreendedorismo agora? Migrando, né, da ciência para o empreendedorismo. Eu acho que sempre essa questão da comunicação, né? Como eu falei em relação à experiência em outros laboratórios, assim também como o empreendedorismo, é um outro mundo, então é outra forma de se comunicar. Principalmente na primeira experiência. No desafio no desafio do MIT, perdão, no Global Startup Labs, ele teve dois, que foi o inglês Sim. Sim. e o empreendedorismo em si. Porque o empreendedorismo ele tem termos específicos, ele tem forma específica de se comunicar. Então a gente sai da nossa linguagem técnica, científica, para entender uma linguagem mais vendável, não sei se Comercial, né? comercial, obrigado. É uma linguagem comercial. E ainda mais em outra língua, em Em outro em idioma. outro idioma. Foi bem complicado, porque a gente tem que sair do pensamento de, tá bom, eu tenho que pensar em como eu posso garantir um tratamento de qualidade. Eu tenho que garantir um tratamento de qualidade com segurança. Sim. Mas um tratamento de qualidade e segurança sem viabilidade econômica impede totalmente da sociedade usufruir dessa tecnologia. Então, começar a, a, a a trabalhar isso de como eu posso viabilizar isso, como eu posso conversar com a pessoa que vai é, é, gastar dinheiro Para receber essa para solução. produzir essa solução. Porque essas pessoas, elas querem um retorno financeiro. Sim. Então, a gente tem que sair não só da linguagem técnica e científica, mas também uma linguagem de empreendedorismo para vender a ideia, o projeto, a tecnologia.
É a visão de custo-benefício, né, que a Sim, gente trabalha muito também dentro da farmácia. Eu acho sim, que o farmacêutico, ele sempre tem essa sim. veia Sim, empreendedora, eu assim. tenho muito orgulho, assim, de ser farmacêutico, em especial de ser formado na casa. A graduação em farmácia na Universidade de Tiradentes, ela abrange uma formação muito completa para mim. Não só nas experiências que a gente tem em relação a estágio, mas também até isso do empreendedorismo. Sim. Não, dentro da graduação, a gente tem vários projetos que a gente desenvolve tecnologia, mas eles são sempre unidos com essa visão de como a gente viabiliza isso para a sociedade, como se torna isso economicamente viável e como a gente pode vender isso. Eu tive várias oportunidades de vivenciar essa experiência, não só dentro desses programas que a professora Patrícia estimulou, mas também matérias como o que a professora Ingrid, Cíntia, Sim. Nery, Juliana trabalharam dentro da graduação. Desenvolver uma tecnologia, mas também saber vender ela. É tentar conectar a ciência, né, com as pessoas. Sim, Porque a Sim. gente tem todo o conhecimento técnico, mas quando vai explicar para as pessoas, fica meio, ué, não entendi. E sim. elas entenderem que aquilo pode ser uma solução para algum problema delas, vai Sim. facilitar muito para E elas. entender o impacto que essa solução Isso. pode gerar. Você disse que você sempre está falando sobre comunicação, né? Você participou do MIT, que era em inglês, do intercâmbio no Peru, que era em espanhol. Então, assim, línguas e idiomas, tá tudo bem para você, né? Sim, Ok. sim. Porque, assim, no desafio do MIT foi muito mais complicado para mim, porque eu nunca tinha um contato tão frequente com o inglês. Eu me lembro que os primeiros 2 dias eram do flex constante, porque era inglês de 9 da manhã às 5 da Nossa. tarde. E eu e a Adriele vivenciamos o MIT juntos e era muito complexo isso. Então, tive a oportunidade de desenvolver muito meu inglês dentro do desafio do MIT, principalmente entender mais. Mas o espanhol realmente foi uma paixão dentro dessa experiência internacional que eu pude usufruir. E foi muito legal, mas eu acho que a principal questão dentro do idioma, das línguas, é a cultura. A gente não fala só com a tradução, mas também fala com expressões culturais. Muito Foi grande. muito, foi muito engraçado e divertido vivenciar essas Sim. experiências de Eu línguas, imagino. A gente idiomas. tem intercambistas do Peru que vieram para o nosso lab, né? A gente teve o Matias, a Priscila, a Valéria. Agora a gente tem o André, a Belém e a É, Nicole. Nicole. Todos peruanos. Então, assim, a gente explicar as expressões nordestinas do Brasil. Nossa. E não é só do Brasil, é nordestina de Sergipe. Para Sim. eles complica. E você consegue abraçar, né? Eu acho que eles conseguem se sentir um pouco mais em casa, É, mais sim. bem-vindos, assim, receptivos, quando vocês conseguem falar espanhol com eles. Sim. E todos nós acabamos tendo dificuldade de comunicação apenas por sair do nosso estado, né? Como Sim. a Raíssa comentou. É, é muito engraçado porque apenas por sair sei lá, daqui de Aracaju para o Rio de Janeiro, já tem expressões que eles não entendem. É como se estivesse falando É. realmente outro idioma. E no contexto do pessoal, dos meninos que fazem internacionalização aqui, que estão aqui dentro da instituição, realmente é muito confortável também para eles terem essa oportunidade de, quando não está sendo compreendido, porque a gente conversa em português com Sim. eles, quando não estão conseguindo compreender, a gente consegue também transmitir as informações sobre como usar o peatímetro, A gente dá um jeito de a comunicar. fiola, que Comunicar. no caso pra gente é o balão volumétrico. Então, assim, Aham, acaba facilitando em alguns pontos. certeza. E essa comunicação também abre muitas portas, né? Tanto para eles Isso, quanto para a Sim, gente. E acho que sim. na ciência isso é crucial. Mas exatamente. agora, Bruno, voltando para sua jornada, que é maravilhosa. Eu, especialmente, sou muito fã. Sou Sim, com muito sua fã, certeza. fã da sua jornada. A gente conseguiu acompanhar tão E de perto e a gente fica maravilhosa, assim, maravilhadas com a sua jornada de vida, sério. olhando para sua caminhada, então, ela foi planejada? Você apenas abraçou as oportunidades que a vida te deu? Você se planejou para chegar até a pós-graduação? Como foi esse processo para você? A palavra graduação, da onde eu venho, é quase um xingamento. As pessoas não têm o conceito da palavra graduação. Para eles existe a faculdade, e a faculdade é medicina, no caso é médico, é o dentista e é o advogado. Então, eu sou de um local, de uma região onde eu não tive muito acesso à informação. Mas eu acredito que sonho, ele acaba sendo um pouco a parte disso. Eu sempre sonhei em ser professor,
na graduação, melhor dizendo, professor de adultos. Na época eu tinha essa visão de ser professor de adultos, porque eu não me identificava em ser professor de crianças. Sim. E aí eu acabei entrando em biomedicina porque uma professora me falou que era um curso voltado para desenvolver professores para as matérias básicas, como foi a ideia inicial na criação da biomedicina. E aí eu entrei porque eu gostava da área da biologia, da área da química, então eu fui nesse ponto e eu vou para biomedicina. Quando eu entrei no laboratório da professora Patrícia, eu acho que principal, assim, sabe, ponto-chave de virada foi essa questão da informação. Porque eu acredito por estar num ambiente de pós-graduandos, né, de pessoas que estão na área acadêmica, eu tive a oportunidade de ver as minhas possibilidades. Então, eu acho que eu passei a conseguir me planejar melhor, porque eu acabei entrando por acaso no laboratório da Sim. professora. Realmente foi uma questão de oportunidade. Eu, em um dado momento, entrei em contato com a professora que me chamou para participar da iniciação científica. E a partir dali, eu fui conseguindo construir, planejar o meu futuro quanto professor de adultos, que aí eu, não, mestrado, vou conseguir, Sim. né, doutorado, consegui ser Sim. professor na graduação. E eu fui me planejando, mas foi uma junção muito disso, de planejamento com oportunidades. A professora Patrícia sempre incentivou muito a gente a participar não só do MIT, do Desafio Unicamp, como de outras tentativas que essas foram as que deram certo, vamos dizer assim, né? Mas outras Exatamente. tentativas que estão na que foram vivenciadas, não foram os Isso. melhores resultados, mas que a gente participou, deu a cara a tapa e não conseguiu Sim. necessariamente, mas a gente aprendeu muito nesse processo. Então, eu acho que foi muito disso, uma junção de oportunidades com planejamento. Sim. Entendi. E a graduação é o momento perfeito para isso, né? Para Isso, você você explorar testa. tudo. Sim, sim. Tem tantas portas abertas durante a graduação, né? Tem o Sim. PROMAI, que foi o que Uhum. você fez, Sim. empreendedorismo, as apresentações das jornadas de farmácia também que você Sim. fez, Premiações. CNPF, premiações, poses. Então, assim, a sua jornada, ela foi construída lindamente. E a gente observou, né, que a gente teve uma mudança de rota. Você foi para o PEP, o Programa de Engenharia de Processos. E aí, o porquê? Bem, ao longo da graduação, como eu falei, foi uma junção de oportunidades com planejamento. Eu sonho muito em ser professor. Sonho muito em ser professor. Acredito que é um sonho muito grande, ainda mais ser professor aqui na minha instituição, que eu Sim. sou completamente apaixonado. Mas eu também gostaria de vivenciar outras experiências profissionais. Na iniciação, eu tive a oportunidade de lidar com dois pontos principais da farmácia, que foi o desenvolvimento da tecnologia, o Sim, desenvolvimento da tecnologia em si, e o controle de qualidade, que é basicamente isso que a gente faz. A gente produz e arranja formas, metodologias de qualificar isso. Então, eu gostei muito tanto de controle de qualidade e tanto desenvolvimento de tecnologia. Então, eu pensei, eu quero vivenciar uma experiência na indústria. sim, Então, eu me planejei para participar do programa de biotecnologia industrial. sim. Infelizmente, o programa de biotecnologia industrial ele acabou sendo fundido, né, com o programa de Saúde e saúde e ambiente. ambiente. Obrigada. E isso acabou meio que mudando um pouco a minha rota. Porque quando parei, pelo menos, para procurar empregos, vagas de emprego de farmacêutico na indústria, a pós-graduação que era constantemente mencionada, que era cobrada pelas indústrias farmacêuticas, era a engenharia de processos e a biotecnologia. Então, bem, o programa da Universidade Tiradentes é conceito 7 na CAPES. Uhum. Poucas instituições conseguem esse título, Sim, especialmente na sim. área de engenharia, se não me engano, são poucas no Brasil. Então, eu vi uma oportunidade muito grande de fazer uma pós-graduação que converse com os meus objetivos quanto à indústria. Então, eu sim. acredito que o engenharia de processos ele vai conversar muito mais com o meu perfil de farmacêutico industrial que eu busco do que o Biociência e Saúde, que é o outro programa que a gente tem aqui na instituição. Entendi. Sim, perfeito. É, eu acho que quando a gente é farmacêutico, a gente sempre tem essa vontade de criação e a gente sempre vai ter isso. Por isso que eu queria saber quais são as próximas perspectivas para o seu futuro após o mestrado. Se você quer seguir para o doutorado, se você quer ir para a indústria, porque eu acho que essas oportunidades elas estão em aberto aí para você e pós-mestrado, né, obviamente, mas eu acho que já é uma coisa a se pensar e eu queria saber de você.
Como eu falei, há pouco tempo atrás eu falei pra vocês que foi essa junção, né, de oportunidades com planejamento. Eu me planejo fazer mestrado e doutorado, porque o meu sonho é ser professor. Mas caso surja a oportunidade de ir para a indústria, é sim algo a se pensar, algo interessante a se vivenciar. Eu gostaria de poder entrar numa classe e poder dar não só aquilo que eu estudei nos livros, mas também o que eu vivenciei na prática. A professora Cíntia, ela tem uma coisa que me deixa muito encantado. Sempre quando ela tá dando a aula dela, ela sempre traz algum exemplo da vida dela Sim. que me deixa muito encantado nesse ponto, porque é algo que Uhum. foi um pouco além do convencional, até porque eu acho que a gente que trabalha com pesquisa, desenvolvendo Aham, tecnologia, formulações, a gente sabe que entre a teoria e a prática existe um abismo de sim. diferença. Às vezes não é o que a gente coloca para, sei lá, para juntar, para misturar, mas a forma como a gente coloca. E eu acho que essas pequenas sutilezas na hora do desenvolvimento de tecnologias, assim como qualquer experiência profissional que a gente obtém, assim, né, no caso, na parte por exemplo, indústria, etc., vai trazer um contexto para mim que eu gostaria de poder passar para os meus futuros Sim. alunos. E não que uma escolha você tem que para ter uma escolha você tem que abrir mão da outra, né? A gente tem uma vida inteira para fazer tudo isso. E você vai conseguiria colocar em prática o que você aprendeu no mestrado, aprender na prática o que você viu Sim, na teoria. sim. Ia ser muito bom. E assim, Bruno, você que tem essa trajetória tão linda, tão longa, qual o seu conselho para os jovens que querem assim ser pesquisadores, cientistas? Eu tenho dois conselhos. Eu acho que, é, primeiramente, eu acho que se conhecer bem, saber o que você quer, principalmente dentro da pesquisa. Infelizmente, a pesquisa até hoje é muito desvalorizada, Sim, em diversos aspectos, seja em relação a não reconhecer a pesquisa e o pesquisador como uma profissão, ou seja mesmo até em questão da desvalorização no investimento da pesquisa em si, né? Em projetos, investimento em projetos. Então, se você vai escolher qualquer profissão, especialmente pesquisa, a gente vê nessa desvalorização muito explícita, você tem que saber exatamente o que você está querendo, se você realmente quer isso. Porque eu não digo que só amor basta para você Sim. estar em uma profissão. A gente precisa ser bem remunerado, a gente precisa ser sim, incentivado a buscar também a ser melhor. Mas ainda assim, é um ponto muito importante. Gostar do que você faz. sim, Gostar do que você faz, saber se realmente é isso que você quer, se você está disposto a isso. Porque, por exemplo, iniciação científica, por si só, a gente tem como definição que é uma atividade extracurricular. sim, Sim. E qualquer atividade extracurricular, por si só, a palavra extra, ela tá dando a ideia que você vai exigir um esforço extra de você. sim, Então, se você vai se esforçar, se você vai trabalhar, se desgastar em um processo para vivenciar algo, se for para apenas ter no currículo ou apenas. Não, eu não recomendo. Realmente, buscar saber o que você quer. Você Uhum. gosta disso ou não, Você sabe? vai doar seu esforço, seu tempo, né? Sim. Sim. Eu acho que a outra coisa. Eu acho que é amigo, sabe? Eu acho que, assim, ter pessoas que acreditam em você, porque é uma caminhada muito longa, né? A graduação, em média, tem 5 anos. Então, você passa por diversas experiências que vão lhe frustrar, lhe decepcionar. Você vai ficar muito feliz, muito triste, muito alegre, como qualquer experiência. E eu acho que uma experiência como a graduação, como a pesquisa, como qualquer outra, eu recomendo ter amigos. Eu acho Com que certeza. o que me conseguiu me transformar não só no pesquisador melhor, mas também numa pessoa melhor foi ter pessoas incríveis como minhas amigas. Ah, Né, gente? Durante toda essa minha caminhada. Elas foram essas pessoas, uma dessas pessoas. Elas sabem como em muitos momentos eu acabei parando e necessitando realmente conversar, rever algumas coisas. E não que todo momento eu tivesse certo, mas até justamente para alguém para dizer, olha, não, você precisa repensar esses pontos. Eu acho que é muito importante a gente ter esse apoio, tanto para a questão de dizer sim, você tá certo, você não está ficando louco, aham, sim, você tem que continuar, você tem não como não desista. triste, É. como também lembrar que você tem potencial para fazer isso, porque eu acho que foi um dos principais pontos, ter meus amigos
durante essa caminhada. Ajuda até mesmo na companhia, de ficar até tarde no laboratório lutando contra o pH, o Sim. pH-metro, entendeu? Estudando dia de sábado, oh meu As Deus. interações intermoleculares da ketona, Deus. os aminos e carboxílicos. Pra chorar quando a formulação não dá certa. E até nos Sim. momentos bons, um bolinho no café da tarde ali, com a Eu acho que é fofoquinha. principalmente isso, né? Porque, assim, pesquisa é justamente você procurar e descobrir o novo. Sim. Então, é uma resposta que ela não existe. Você está procurando essa resposta, uma pergunta, e você está procurando a resposta. Então, muitos momentos a gente não encontra essa resposta. E é triste, e às vezes a gente precisa de algum amigo para dizer, olha, não, tipo, Não é desiste. triste. Ainda É vai dar triste, mas certo. faz parte do processo, para lembrar a gente disso, né? Que às vezes a gente se esquece. Que vai dar errado Que antes vai de dar certo. É, Exatamente. mas vem aí um arco-íris depois da tempestade. Bruno, muitíssimo obrigada por nos contar um pouco da sua história, por nos incentivar a continuar na ciência, né? Para todos que querem, o ITP sempre está de portas abertas, né? De vocês procurarem os professores para abraçarem essas oportunidades. Sim. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a Eu agradeço. vocês. Agradeço um espaço por poder compartilhar um pouco do que eu vivenciei durante a graduação, durante esse período. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho de vocês, meninas. Obrigado.